Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindas ao Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Tomás Pereira e hoje temos como convidado Ricardo Paes Mamed, professor auxiliar do Departamento de Economia Política do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, onde leciona desde 1999 nas áreas da Economia e Integração Europeia, da Economia Setorial e da Inovação e das Políticas Económicas. É atualmente diretor do mestrado em Economia e Políticas Públicas do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. É também um dos autores do blog Ladrões de Bicicletas. Bem-vindo. Obrigado. Em entrevista para a TSF e para o Dinheiro Vivo, o ano passado, disseste o seguinte: este euro não é para nós portugueses e não é para a maioria dos portugueses e, portanto, ou há perspectivas de a prazo haver ajustamentos, reformas profundas na arquitetura do euro, coisa que até agora não se viu, nem se vê nem se perfila com grande probabilidade, ou creio que é a nossa obrigação, no mínimo, perspectivarmos a nossa vida num quadro diferente. Dizes que devemos perspectivar a nossa vida num quadro diferente, referindo-te a Portugal enquanto membro da União Económica e Monetária, mas pergunto-te muito concretamente, defendes a saída de Portugal do euro? Eu respondo muito concretamente, não defendo a saída de Portugal do euro enquanto medida de política a implementar neste momento. Não acho que não acho que seja defensável, não acho que seja sequer verdadeiramente viável e, portanto, e acima de tudo acho que o país não está socialmente, mais do que outra coisa, preparado para as consequências de uma decisão dessa natureza. O que não significa que veja como uma inevitabilidade que Portugal viva dentro do euro, tal como ele existe até ao fim dos tempos. Certo, e dizes também que devemos perspectivar a saída num cenário em que não há reformas à arquitetura do euro. Que reformas seriam precisas para melhorar o euro, para o fazer funcionar melhor, na tua opinião? E achas que podemos contar que isso aconteça? Dizes aqui que não há muita probabilidade. Bom, o É Tudo Fumaça é um meio de comunicação social que tenta falar das coisas sem ser pela rama. Eu acho que para dar uma resposta a essa questão... É apenas fumaça. Nós precisamos de ir atrás e perceber qual é o problema do euro tal como ele existe e porque é que ele é um problema para uma economia como a portuguesa. Uma união monetária entre os países é muito mais do que simplesmente o aspecto simbólico de usarmos todos as mesmas notas e as mesmas moedas. É algo que tem implicações profundas na forma de funcionamento dos países. De uma forma geral, a integração económica é das coisas mais violentas pelas quais uma economia pode passar, e a União Monetária em particular é particularmente violenta. Nós não nos podemos esquecer porque é que as moedas existem e porque é que as moedas tenderam ao longo dos tempos a ser controladas pelos Estados. O controle sobre a moeda tem uma influência muito grande na capacidade de fazer face às crises económicas, de gerir os ciclos económicos. As economias têm tendência para, em certos momentos, crescer muito, em outros momentos entrar em crises muito profundas. E a capacidade de pôr mais moeda em circulação ou retirar moeda em circulação, de baixar ou de levantar as taxas de juros ou de influenciar a taxa de câmbio de uma economia face às moedas de outros países, são coisas que têm muito impacto no curto prazo e em alguns casos também no longo prazo sobre a forma como os países vivem. Ora, o que acontece a partir do momento que Portugal entra para a moeda única é que Portugal, enquanto país soberano, deixa de ter a capacidade para influenciar as taxas de juro, para influenciar a taxa de câmbio e, nesse sentido, passa a ter uma dificuldade acrescida em gerir as crises económicas com os seus próprios instrumentos. E, portanto, ou essas crises económicas são geridas a partir do centro da Europa, ou nós ficamos sem forma de reagir às crises. A única forma que um país tem de reagir às crises quando não tem este tipo de instrumentos económicos é através da recessão, é esperar que a crise económica leve a um abaixamento dos salários, a um abaixamento dos preços e que a pouco e pouco isso torne a economia mais competitiva e consiga crescer à custa dos outros, exportando muito e importando pouco. E isto é uma receita que soa muito intuitiva, mas na verdade só é possível passando por anos a fio de uma recessão profunda, porque os preços dos salários não caem de um dia para o outro. E portanto, para voltar a ganhar a independência, de poder mexer nessas políticas monetárias, no fundo Portugal teria de sair do euro neste momento.
Hipoteticamente, como é que isso se faz? Não há uma ideia, claro que não há uma fórmula mágica, faz assim e acabou e estamos fora. Mas como é que se poderia fazer eventualmente? Desculpa boicotar mais uma vez a tua pergunta. Não, boicota à vontade. Mas eu acho que antes de darmos o salto para a decisão de que a forma de resolver este assunto é voltarmos a ter moeda própria, devemos perguntar-nos até que ponto seria possível resolver estes mesmos problemas dentro da moeda única. Não é? E essa é que é a questão fundamental. A pergunta que tu me fizeste há bocado, que eu não cheguei a responder porque quis ir a mais atrás, é o que é que seria preciso fazer na União Europeia para que Portugal consiga ter um lugar dentro do euro. E o que seria preciso, basicamente, e na linha daquilo que eu estava a dizer anteriormente, era que a União Europeia, enquanto tal, assumisse a responsabilidade de evitar que os países passassem por recessões profundas como única forma de se ajustarem a crises que as afetariam. E, tradicionalmente, há diferentes formas disso ser feito dentro de uma União Monetária. Ninguém está a inventar a roda. Os Estados Unidos são uma União Monetária. A Alemanha é uma União Monetária com vários Estados lá dentro. E quando um dos Estados dos Estados Unidos ou quando um dos Länder da Alemanha passa por uma crise pela qual os outros não passam, há transferências orçamentais. Este é o mecanismo mais relevante de evitar que essas regiões... Isso não acontece na União Europeia. Isso é uma das falhas. Na União Europeia não só não acontece, como a tendência atualmente na União Europeia, por um conjunto de motivos, é para que os países que têm dinheiro para fazer essas transferências orçamentais têm eleitorados que resistem cada vez mais a que essas transferências orçamentais, no fundo, essa solidariedade europeia aconteça. Até porque isso é visto, e justamente é visto como algo que nunca seria temporário. A União Europeia, da forma como funciona, tende a concentrar a riqueza nos países do centro. E isso faz com que as necessidades dos países da periferia nunca são temporárias, vão ser permanentes. Portanto, os eleitores, os contribuintes alemães, o que estão a pensar é, então nós agora vamos ter de passar o resto da nossa vida, temos de passar a eternidade dos tempos a transferir todos os anos dinheiros para aquelas economias mais fracas. Não queremos. Eles que resolvam os seus problemas. Mas resolver os seus problemas dentro de uma união monetária significa basicamente aceitarmos os países da periferia para estar em um estado quase permanente de recessão e desvalorização salarial e civilizacional. E daí que a certa altura temos de começar a pensar se nós próprios queremos viver neste estado o resto dos tempos. E aí podemos então chegar à questão de como é que sai da moeda única. Correndo o risco de ser boicotado outra vez, quero só passar aqui mais um áudio teu. Eu gostaria que o meu candidato ou candidata à presidência da República seria alguém que tivesse como uma das suas propostas usar a sua função de Comandante Supremo das Forças Armadas para pedir às instituições das Forças Armadas para prepararem um plano contingencial de saída do euro. Disseste isto num evento de campanha de Marisa Matias, candidata do Bloco de Esquerda às presidenciais de 2016. Porquê é que um presidente deveria pedir às Forças Armadas que preparassem um plano contingencial de saída do euro? Qual é que é a lógica por trás disto? As Forças Armadas têm, enquanto existirem, têm responsabilidades de defesa, de preservação da soberania nacional e, portanto, elas devem ser sempre parte de qualquer solução que tenha como objetivo proteger, defender a soberania nacional. Há aqui um elemento que é potencialmente relevante, que tem a ver com o seguinte: um processo de saída do euro, principalmente se fosse um processo que não fosse coordenado a nível internacional, com instituições internacionais, seria um processo extremamente tenso. Seria um processo difícil de gerir, porque há algum pânico, e é um pânico compreensível. Haveria corridas aos bancos e outras consequências. Poderia haver corridas aos bancos e poderia haver consequências dessa natureza. E, portanto, seria necessário, durante um período de transição, haver uma grande capacidade de controlar pânicos. Reparem, controlar pânicos não é propriamente ter as Forças Armadas com uma G3 preparada para disparar a qualquer pessoa que grite "eu quero os meus euros de volta".
mas significa, nomeadamente, quando eu falo em plano contingencial, passa por coisas do tipo nós termos a capacidade de ter armazéns com notas preparadas para entrarem em circulação dentro de 2 dias, se for necessário fazer uma coisa dessas. Quem diz notas podem não ser notas, podem ser mecanismos de pagamentos eletrónicos. A verdade é que nós precisamos de ter um plano de contingência, e isto soa esdrúxulo que eu estou a dizer, parece que anda a ler livros de ficção científica, mas a verdade é que provavelmente Portugal é um dos poucos países na União Europeia, na zona euro, que não tem um plano de contingência de saída do euro. Muitos países têm esses planos de contingência, sabem o que fazer caso haja a qualquer momento uma situação de pânico financeiro que desestrutura as situações dos países. E o que mais é que esses planos de contingência prevêem, para além de corridas aos bancos, provavelmente também envolverão as Forças Armadas? O que mais é que acontece o que mais é que aconteceria quando um país tentasse sair do euro? Porque não deve ser só, olhem, União Europeia, União Económica e Monetária, vamos sair e fica tudo bem. O que mais é que seria expectável que acontecesse? Estás a dizer em termos sociais, em termos políticos, em termos financeiros? Um bocadinho, tudo. Eu sei que é uma pergunta extensa. Em termos sociais e em termos políticos é muito difícil antecipar isso, porque depende crucialmente das condições que se estejam a viver no momento em que tal sucedesse. Do ponto de vista financeiro, o processo é necessariamente muito complicado. E complicou-se ainda mais nos últimos anos, porque há aqui uma questão fundamental, que é saber como tratar a dívida que o país, que o Estado português tem em relação a credores estrangeiros. Numa situação tradicional, o que aconteceria era haver a capacidade de transformar a dívida em euros em dívida nominada na nova moeda nacional, e a partir desse momento os pagamentos seriam feitos na nova moeda nacional, com capacidade de, se necessário, emitir moeda para fazer face ao pagamento da dívida. Na situação atual, uma parte crescente da dívida já começa a estar sujeita à legislação que não é apenas a legislação nacional, o que dificulta este processo de redenominação. Redenominação é sempre bom falar com o gestor quando estamos a ser entrevistados. Redenominação da moeda. Como, além disso, iria trazer um problema político na atualidade, que é o facto de boa parte da dívida pública nacional hoje estar nas mãos de instituições europeias. Isto foi o grande objetivo dos chamados programas de ajustamento, foi este. Os programas de ajustamento tiveram como objetivo fundamental tirar a dívida pública das mãos dos bancos privados franceses e alemães e colocar essa dívida pública nas mãos das instituições europeias. Porque, obviamente, é totalmente diferente um Estado entrar em cumprimento em relação a empresas privadas, ou um Estado entrar em cumprimento em relação a outros Estados, em instituições internacionais. E, portanto, naturalmente, um dos fatores que torna a saída do euro hoje um processo extremamente difícil de ocorrer é precisamente o facto, principalmente se ocorresse num quadro de conflito aberto com as instituições europeias, é que esse conflito não era só simbólico e político, era naturalmente um conflito também de natureza financeira. E isto é um dos muitos motivos pelos quais eu digo que não faz muito sentido hoje ter como projeto a saída do euro. Nós devemos levar ao limite as tentativas de tornar a nossa existência dentro do euro uma existência que respeite o projeto de desenvolvimento do país. Agora, devemos estar preparados para todas as eventualidades, e daí eu defender a existência de cenários de contingência. Falaste aí numa saída em conflito do euro. A União Europeia se assenta em 2 tratados que estabelecem as regras comunitárias e regulam o funcionamento da União. Neles inclui-se o euro, que não tem, por assim dizer, um tratado próprio, não há um tratado especificamente para o euro. No Tratado do Funcionamento da União Europeia lê-se, por exemplo, que os Estados-membros signatários estão, e passo a citar, resolvidos a conseguir o reforço e a convergência das suas economias e instituir uma União Económica e Monetária. O que eu te pergunto é possível sair do euro sem ser em conflito quando temos os tratados
a explicitar, a expor de forma tão explícita que os Estados-membros devem convergir e devem todos adotar o euro como moeda? Parece muito difícil. Agora, isso não significa que Portugal, especificamente, saia do euro tendo Portugal iniciado esse conflito. Parece-me que nós estamos numa situação em que se começa a tornar muito evidente que o euro não tem impactos simétricos nos vários países. O euro está a revelar-se um bom negócio para parte dos países e um projeto extremamente condicionador das perspectivas de desenvolvimento de outros países. E eu não creio que isto seja sustentável. Não creio que isto seja sustentável a prazo e, portanto, nós, se não assistirmos a alterações substanciais na forma de funcionamento do euro, é possível que a certa altura o sistema dê de si. E, portanto, obviamente será um processo conflituoso. Ainda à volta deste tema, em dezembro de 2009, o Banco Central Europeu redigiu um paper no qual se defende que a saída de um Estado-membro da União Económica e Monetária sem a saída paralela da União Europeia seria legalmente inconcebível. Preparando um plano de contingência para uma eventual saída do euro, devemos preparar também um plano de contingência para uma eventual saída da União Europeia? Uma coisa implica a outra? A União Europeia está montada para que o euro seja parte integrante da União Europeia. Como portanto, vimos, aliás, nos tratados, sim. A dissolução. Há dois países que têm cláusulas de opting out, a Dinamarca e o Reino Unido. Portanto, tirando esses países, o princípio é que todos, eventualmente, a certa altura, todos os países acabariam por entrar dentro da moeda única. Todos os países estão na União Europeia. E, portanto, é por isso que eu digo que um processo de dissolução do euro é um processo que põe em causa a União Europeia tal como ela existe atualmente. Agora, nós não devemos partir do princípio que qualquer alteração aos tratados que existe atualmente constitui o pôr em causa o projeto de integração europeia. Eu parece-me que há bons motivos para nós percebermos, para nós aceitarmos que o facto do euro ter sido criado como foi torna o euro um dos principais inimigos do processo de integração europeia. Aliás, houve líderes alemães no final dos anos 80, início dos anos 90, que tinham uma consciência claríssima disso, claríssima. O anterior presidente do Banco Central alemão, do final dos anos 80 e início dos anos 90, dizia: o euro a ser criado como está previsto vai destruir a Europa, porque vai criar uma situação em que não dá aos países mais fracos instrumentos para se protegerem, ao mesmo tempo que torna impossível, do ponto de vista político, viabilizar a criação de instrumentos centrais de solidariedade entre países. Porque, como isso não está previsto à partida, só com a concordância de todos os países envolvidos é que poderia haver transferências orçamentais do centro para a periferia, algo que jamais acontecerá. Já na altura se via que era difícil aceitar transferências que eram muito mais modestas do que aquelas que são previstas. Portanto, o euro hoje não é um amigo da integração, o euro hoje é um fator de perturbação na integração europeia. Se nós defendemos uma Europa com os valores do progresso, com os valores da cooperação, com os valores da integração, até de uma crescente integração, proximidade entre os países, de paz, de cooperação, nós não podemos olhar para o euro como um instrumento a favor desse projeto. Poderá eventualmente um dia ser, se muita coisa estranha que eu neste momento não consigo imaginar vier a acontecer, mas não olhemos para o euro como uma cola que sustenta o projeto de integração europeia. Não é. O euro é hoje um fator de desestabilização, de perturbação do processo de integração europeia, de um projeto de paz e de cooperação para a Europa. Portugal apresentou a sua candidatura à Comunidade Económica Europeia em março de 1977, tendo entrado na comunidade a 1 de janeiro de 1986. Já o Tratado de Maastricht, assinado em 1992 e com a entrada em vigor no ano seguinte, lançou as bases para uma União Económica Monetária que temos hoje. Os euros começaram a circular em Portugal a 1 de janeiro de 2002. O que eu te pergunto, posto isto, e porque eu na altura não estava cá para ver, as cidadãs e os cidadãos portugueses tiveram alternativa ao euro ou fomos forçados a aceitá-lo? Houve debate à volta da entrada na União Europeia e da adoção do euro na altura? Como é que foi o processo?
É diferente falarmos do processo de adesão à Comunidade Económica Europeia e o processo de adesão ao euro. O processo de entrada na CE é muito marcado pelo clima pós-revolucionário e, portanto, é muito marcado pela Guerra Fria e pela divisão da Europa em blocos. Portanto, a entrada na CE era parte do compromisso de que Portugal não se tornaria a Cuba da Europa e seria parte integrante da Aliança Atlântica. A entrada no euro é bastante diferente. A entrada no euro dá-se num período em que, na verdade, há tensões internas na Europa. A Alemanha não queria o euro tal como ele existe atualmente. A Alemanha sabia, a Alemanha tinha a sua própria experiência, tinha acabado de passar por uma união monetária que destruiu a Alemanha de Leste. Ainda hoje a Alemanha de Leste há 20 anos que não converge com a Alemanha Ocidental. E já na altura era muito claro para os economistas e políticos alemães que o processo de unificação interna à Alemanha tinha sido um fator de divisão, de solidificação destas diferenças internas. E a Alemanha é forçada a aceitar aquele euro, basicamente porque antes do euro a moeda alemã estava a ter um papel predominante na Europa. E a França basicamente achou que era melhor ter um euro em que pudesse haver presidentes do Banco Central Europeu que fossem franceses, do que estarem condenados a seguir a política monetária alemã. E basicamente o euro e o Tratado de Maastricht, mais em geral, foram a moeda de troca da França para aceitar o processo de unificação alemã. Portanto, basicamente, simplificando muitas coisas, Mitterrand disse a Helmut Kohl: se queres ter a Alemanha unificada, se queres que nós concordemos com isso, então tens de aceitar o Tratado de Maastricht e tens de aceitar a diluição do Deutsche Mark numa moeda que é gerida por nós todos. E Portugal, nesse conflito, que é uma decisão geopolítica, não é uma decisão económica financeira, é uma decisão geopolítica, achou que tinha de estar dentro do barco e tinha de estar no centro do poder e que havia ali um risco de se formar um núcleo duro da integração europeia, e para não ficar no núcleo duro da integração europeia quis ter uma palavra a dizer. Os alemães, a partir do momento que foram forçados a aceitar o euro, o próximo pesadelo que queriam evitar era que os países do Sul entrassem dentro da moeda europeia, porque eles sabiam que no dia em que tivessem economias com estruturas muito diferentes a partilhar a mesma moeda, a tensão dentro da moeda única seria aumentada brutalmente. E a entrada de Portugal no euro é uma entrada forçada, como aliás a da Espanha e a da Grécia. São entradas forçadas que, mais uma vez, têm motivações mais políticas do que económicas. E, portanto, os poderes em Portugal, os partidos dominantes, o PS e o PSD, durante os anos 90, tiveram uma discussão pública sobre este tema que é desconcertante de quão superficial foi. Eu lembro-me do engenheiro Guterres ser primeiro-ministro, eu já era vivo na altura. Nós, na altura, eu era estudante do ISEG e organizámos um referendo à moeda única no ISEG, precisamente por sentirmos que a coisa não estava a ser discutida. Eu lembro-me do engenheiro Guterres, enquanto primeiro-ministro, ter feito distribuir pelas caixas de correio por todo o país um folheto a promover o euro, que o grande argumento que utilizava era dizer: imaginem só que se quiserem ir daqui até à Finlândia, vocês não vão precisar de gastar dinheiro nas casas de câmbio cada vez que passarem as fronteiras. Bom, para já, pensar que alguém iria daqui à Finlândia trocando dinheiro pelo caminho, não é? E não iria de avião. E depois pensar que isso é a questão relevante quando se trata de um processo tão violento como a participação numa moeda única. A discussão foi verdadeiramente básica em Portugal e, portanto, houve muito poucas pessoas, muitíssimo poucos economistas e, em termos políticos, basicamente apenas o Partido Comunista na altura teve uma posição mais crítica. O Bloco de Esquerda ainda não existia. Os partidos que estiveram na base do Bloco de Esquerda, o PSR, tinha uma atitude tipicamente bastante europeísta, portanto não tinha uma discussão muito aprofundada sobre estes temas. Portanto, não houve efetivamente um debate muito profundo na sociedade portuguesa sobre o tema, e eu acho que se tivesse havido esse debate profundo não significa que as conclusões tivessem sido diferentes, ou seja, a decisão de participar, mas pelo menos teria havido uma consciência mais clara dos riscos que iríamos ultrapassar, que íamos ter de passar e de enfrentar com esta participação. E quando temos uma união económica e monetária formada não por questões financeiras, mas por questões políticas, acabamos com um euro feito pela metade?
acabamos com uma união económica e monetária imperfeita. Até há bem pouco tempo não tínhamos aquilo que traduzido para português deve ser um emprestador de último recurso, entre outros mecanismos que devem existir numa união monetária, não? Correto? Sim, há vários problemas ligados à União Monetária. Há um problema clássico que se aprende nas escolas da economia, que é a ideia das zonas monetárias ótimas, isto é, a ideia de que uma União Monetária só funcionará de forma eficiente se as várias economias tiverem um conjunto de características, nomeadamente tiverem os seus ciclos económicos alinhados ou tiverem formas de compensar facilmente eventuais choques que afetem umas economias e não afetam as outras. Isso já falámos, a União Económica e Monetária não tem nada disto. Existe um outro problema que é o problema da tendência para a divergência. Repara, quando nós temos uma moeda que é única, que tem a mesma taxa de câmbio em relação a outras moedas, e dentro dessa moeda que é única, nós temos economias muito fortes como a Alemanha, que resistem a oscilações de preços com facilidade, e economias muito mais fracas como Portugal, em que qualquer oscilação de preços pode determinar a competitividade dos têxteis, do calçado, do vestuário. É óbvio que estas economias não vão estar a reagir da mesma forma aos choques competitivos. Portanto, no fundo, o que se está a passar é que a economia alemã está a viver com um euro que até é pouco valorizado para a força que a economia tem, enquanto Portugal está a viver com um euro que é demasiado valorizado para a força que a economia tem. E a União Económica Monetária também não tem nenhum mecanismo para fazer face a coisas que não são apenas choques temporários, mas são tendências permanentes de divergência entre economias. A terceira falha institucional foi aquela que tu acabaste de referir e que foi a mais visível na altura de crise financeira, que é a ausência de um prestamista de último recurso. Isto é, quando de repente há um pânico e os investidores internacionais decidem parar de emprestar dinheiro a um país fica sem ter forma de se financiar. Se tiver a sua moeda própria, é fácil. Manda imprimir dinheiro e paga as suas despesas imprimindo com o dinheiro que imprimiu. Quando não pode imprimir o seu dinheiro, ou alguém o imprime por si, que seria o papel do Banco Central Europeu enquanto prestamista do último recurso, ou entra em crise e colapsa do ponto de vista financeiro e fica sujeito à ajuda financeira internacional, que foi o que se passou com Portugal, na Irlanda, Espanha, Grécia, Espanha de uma forma ligeiramente diferente, mas é esse o problema. O prestamista do último recurso foi um papel que o BCE acabou por assumir em 2012 e graças a isso houve um travão à degradação da situação económica. Imprimir moeda é aquilo que nós muitas vezes ouvimos do quantitative easing, foi isso que eles fizeram? Sim, o quantitative easing tem aqui, as coisas são um bocadinho mais complicadas, claro, tecnicamente, mas basicamente há um conjunto de mecanismos que permitem, no fundo, introduzir a procura por ativos que são transacionados nos mercados e fazem com que no fundo as taxas de juros que estão implícitas a esses ativos, agora estou a falar um bocado de chinês. Bom, de qualquer forma é uma intervenção do Banco Central Europeu que permite aos investidores, no fundo está a dizer assim aos investidores, não se preocupem que vocês não vão ficar apiados. Se ninguém mais quiser comprar o que vocês têm nas mãos, nós compramos, não fujam. Tenham calma. E foi isso que o Banco Central Europeu fez em 2012. Agora, isso foi uma coisa que foi feita com um nível de legalidade limitado. O Tribunal Constitucional Alemão reagiu mal a esta iniciativa do Banco Central Europeu. Os alemães não gostam da ideia de que o Banco Central Europeu sirva para salvar países e, portanto, é duvidoso que o Banco Central Europeu possa voltar a fazer isto no futuro. Algumas das alterações que têm sido feitas é para substituir o papel do Banco Central Europeu nisto, mas continua a ser uma parte manca da União Monetária, sim. Imaginem por um momento que a Grécia nunca tinha aderido ao euro e tinha simplesmente indexado o dracma à moeda única. O que é que a análise económica mais básica ditaria para a Grécia neste momento? A resposta é que deveria desvalorizar a sua moeda, deixar o valor do dracma cair, tanto para aumentar as exportações como para sair do ciclo de deflação. Estas linhas foram escritas por Paul Krugman num artigo no The New York Times em julho de 2015, pouco depois da vitória do não no referendo da Grécia, que perguntava ao povo grego se concordava com as medidas propostas pela Troika. Tu já tocaste nisto ao de leve, mas pedia-te se poderias aprofundar um pouco. O Krugman o que defende aqui é uma desvalorização do dracma, caso a Grécia nunca tivesse entrado no euro ou conseguisse sair dele, na altura em que a crise... continua a existir crise na Grécia, mas na altura em que isto era mais mediático, o Krugman escreveu isto, e o que eu pergunto é
porque é que desvalorizar a moeda ajudaria a Grécia ou qualquer outro país que saísse do euro? Já falaste que teria, por exemplo, efeito a nível de exportações, mas eu pergunto se não viria nada de negativo com isso também. Viriam várias coisas negativas e parece-me que pôr as coisas nesses termos é um bocadinho simplista. A entrada no euro, o problema da entrada no euro não é apenas, e se calhar para o tipo de problemas que viemos a enfrentar, não é sequer fundamentalmente a questão de não podermos desvalorizar. A desvalorização é um instrumento que pode ser útil no curto prazo para fazer face a problemas específicos, se um conjunto de condições estiverem reunidas, que eu acho que neste momento não estão no caso da Grécia, mas já lá vamos. O problema maior da integração económica e monetária é que ela conduziu a um fluxo de capitais gigante aos países da periferia da zona euro. Porque o que acontecia, tipicamente, era, como estes países tinham moedas que tinham tendência para desvalorizar, os investidores internacionais tinham alguma reticência em vir cá pôr dinheiro. Tinham alguma reticência porque havia o chamado risco cambial. Eu hoje ponho $100 naquele país, mas amanhã estes $100 na moeda nacional já não valem $100, já valem bastante menos. E, portanto, este risco de desvalorização fazia com que os investidores internacionais sentissem maior reticência em pôr dinheiro naqueles países. Desapareceu o risco cambial quando passámos todos a ter a mesma moeda. Para além de ter desaparecido o risco cambial, desapareceu aquilo que os economistas chamam de risco de crédito, que é, os investidores internacionais acharam, eu posso pôr dinheiro lá à vontade, porque se aquele país a certa altura entrar em crise, alguém o há de ajudar e eu não ficarei a perder. E isto está proibido nos tratados. O Tratado da União Europeia diz que os Estados não podem socorrer financeiramente outros Estados. O que aconteceu foi efetivamente isso. Quando houve problemas, não foram os investidores privados que ficaram a arder. Quem ficou a arder foram os contribuintes nacionais, a partir do momento que a dívida privada foi substituída pela dívida pública. Portanto, a entrada na moeda única trouxe um problema que foi facilitar fluxos de capital e incentivar, não só facilitar, como incentivar fluxos de capital que conduziram a um endividamento excessivo das periferias do sul da Europa. O endividamento não tem nada a ver com termos Estados que são irresponsáveis ou que são indisciplinados. Tem a ver com um mecanismo de incentivo dos mercados financeiros. Se eu posso pôr ali o meu dinheiro e o risco de eu perder este dinheiro é muito baixo, aquelas economias no curto prazo até vão a crescer, vou lá pôr o meu dinheiro e vou ganhar uns trocos com isso. Como cada vez mais pessoas fazem isso, começaram-se a formar bolhas. A bolha em Portugal rebentou relativamente cedo, na Grécia, na Irlanda, em Espanha, durou até 2007. Mas a participação na moeda única é o fator fundamental para explicar isto. Portanto, nós não podemos olhar hoje e dizer a Grécia saísse hoje da moeda única, poderia desvalorizar e os problemas ficariam todos resolvidos. Não, porque o problema fundamental da Grécia hoje já não é a sua capacidade de desvalorizar a moeda. O problema fundamental da Grécia hoje, mais do que um problema de competitividade, é um problema de endividamento. A Grécia tem uma dívida pública e privada gigante. E, portanto, a questão é saber como lidar com essa dívida. E a desvalorização não resolve, porque a desvalorização só faria a dívida real aumentar. Faz com que a dívida se torne mais difícil de pagar, não é? Portanto, eu estaria de acordo com essa afirmação do Paul Krugman se ela fosse associada à ideia de que é preciso a Grécia desvalorizar e, ao mesmo tempo, reestruturar profundamente a sua dívida, porque de outra forma não vai conseguir voltar a crescer devidamente. A experiência da Grécia e com o governo Syriza na altura influencia de alguma maneira as tuas opiniões em relação a este assunto do euro? É um caso de estudo, na tua opinião? Eu acho que tem de influenciar toda a gente. Acho que tem de influenciar porque aquilo que se passou na Grécia é muito... O caso grego é um caso dramático. Acho que é uma daquelas experiências
pelas quais a União Europeia deveria jurar que nunca mais vai voltar a passar. É um bocado tipo Segunda Guerra Mundial. Devíamos jurar que nunca mais vai acontecer aquilo a país nenhum, seja quais forem os mecanismos que cada um de nós possa acreditar que estiveram na base daquilo. O que nós tivemos na Grécia e ainda estamos a ter hoje é o equivalente a uma guerra civil, é uma desestruturação profunda de um país que vai pôr em causa o desenvolvimento do país e as condições de vida daquelas populações durante muito tempo. E, portanto, eu acho que quem passou incólume pelo processo grego é porque não esteve atento, não está assim tão preocupado com o que se passa na Europa. Do ponto de vista político, eu acho que é uma lição muito séria para as esquerdas, não é? Eu tive a oportunidade, quase por acaso, de me cruzar com o Tsipras antes de ele chegar a primeiro-ministro, num evento que ele esteve aqui em Lisboa, e tive a oportunidade de estar a almoçar numa mesa em que ele estava presente e perguntava-lhe esse tipo de coisas, mas quais são os vossos planos de chegarem ao poder? Vocês estão convencidos que vão convencer a senhora Merkel a ter uma atitude diferente em relação à Grécia? E a resposta dele foi: porque não? Nunca foi tentado. E a minha questão é: e se isso não acontecer? E se vocês chegarem ao poder e a hostilidade e a intransigência alemã aumentar? A resposta dele foi: porque é que devemos partir desse princípio? Isto nunca foi tentado. E eu não fiquei nada convencido com aquela resposta, não é? E eu acho que uma das coisas que é preciso perceber é que algum partido que se proponha ir para o governo com o pressuposto de que vai alterar as regras do jogo tem de estar preparado para uma luta muito dura e tem de estar preparado para vários cenários alternativos. Claramente o Syriza não estava preparado para aquilo que foi enfrentar, não sei se por ingenuidade ou simplesmente por achar que o mais importante era chegar ao poder e depois logo se via, mas efetivamente isso teve um impacto grande e também teve algum impacto na medida em que tirou força a propostas mais arrojadas de alterar o status quo dentro da União Europeia. Por outro lado, contribuiu para tornar mais clara a natureza bastante autoritária do projeto europeu. É isso que eu te quero perguntar agora. Deixa-me só ler mais um excerto rapidamente. Estás obviamente correto, Yanis. Estas metas em que eles insistem não são alcançáveis, mas tens de perceber que já investimos muito nestas medidas. Não podemos voltar atrás. A tua credibilidade depende da tua aceitação delas e do teu sucesso em implementá-las. Pronto, aí estava. A figura mais importante do FMI dizia ao Ministro das Finanças de um país falido que as políticas impostas ao seu país nunca iriam funcionar. Não que seria difícil que funcionassem. Não que a probabilidade de elas funcionarem era baixa. Não. Ela estava a admitir que, fosse por onde fosse, elas nunca iriam funcionar. Isto é um excerto do livro Comportem-se como Adultos, do Yanis Varoufakis, ex-ministro das Finanças grego. E neste excerto relata uma conversa que teve com Christine Lagarde, diretora-gerente do FMI. Falaste há bocado nas regras do jogo da União Europeia. À luz disto, quais é que são as regras desse jogo? O que é que esta falta de confiança nas próprias políticas que o FMI propunha para a Grécia, juntamente com a Comissão Europeia e com o Banco Central Europeu, revela, tendo em conta depois tudo aquilo que aconteceu? Uma das coisas que nós devemos ter sempre presente quando falamos em política é que a política não é desenhada a régua e esquadro, não é o professor Pardal que está fechado numa oficina a pensar quais são as políticas ideais. A política real é sempre feita de pressão permanente, de interesses, de ideias, de instituições rígidas, e cada vez que se toma uma decisão, todas estas coisas estão em confronto todos os dias. E, portanto, é muito raro uma política ter uma racionalidade límpida, cristalina. A política é sempre feita de jogo de forças. O que se passou na Europa a certa altura, e no caso grego em particular, é que a forma como foram evoluindo os discursos, a forma como foram evoluindo os compromissos que os vários políticos iam tomando perante as respectivas opiniões públicas, faziam com que se tivesse tornado particularmente difícil gerir aquele processo no concreto. Isto é, a partir do momento em que um líder como Merkel diz: nós vamos dar este dinheiro à Grécia, vamos dar este empréstimo à Grécia para proteger o euro, mas vamos assegurar que eles pagam todos os tostões e que põem a casa em ordem, e consegue convencer parte da direita alemã
a uma decisão difícil, que é o desembolso, que na verdade interessava a Alemanha, mas em termos políticos, em termos eleitorais, a mensagem que passa é: nós estamos a dar dinheiro aos indisciplinados dos gregos. A partir do momento que o quadro é este, começa-se a tornar extremamente difícil criar mecanismos de flexibilização, de criar margens. Portanto, a certa altura, toda esta gestão dos programas de ajustamento se transformam num jogo de sombras. Isto não foi só na Grécia, em Portugal também. Se tu fores ver aquilo que são as previsões macroeconómicas que estão na base de todas as revisões do programa de ajustamento português ao longo dos anos, não houve uma que batesse certo. Uma. Agora, aquilo que aparece nas previsões é o suficiente, o estritamente necessário para assegurar que as políticas que estão a ser implementadas fazem teoricamente sentido. Na prática elas não fazem sentido nenhum, aquilo não vai resultar. Mas se tu estiveres a pôr isso no papel, se puseres dados que não batem certo com as políticas que estás a seguir, o que estás a dizer é: o que estamos a fazer não faz sentido nenhum. Portanto, entra-se num jogo de sombras. Dizemos, o nosso caminho está certo, sabendo de antemão que no meio do próximo trajeto vais ter de encontrar novas soluções para os problemas que surgirem. E porquê essa insistência no erro, na tua opinião? Bom, quer dizer, a existência do erro não tem tanto a ver com o facto de estarmos perante pessoas muito incompetentes, está perante o facto de estarmos perante uma arquitetura que é completamente disfuncional desde o início. O euro não está preparado para lidar com estas situações. E como não está preparado para lidar com estas situações, foi necessário inventar. E, portanto, não é uma questão de persistir no erro. Há aqui coisas diferentes, atenção. Uma coisa é dizermos estamos a persistir no erro porque estamos a impor políticas que sabemos que não vão funcionar, mas vamos adotá-las na mesma. E há dois motivos, pelo menos, para que se tome uma decisão destas. Uma é porque há outros compromissos, nomeadamente de natureza eleitoral, que se assumiram, que fazem com que já não seja possível voltar atrás ou tomar outras medidas mais arrojadas. Mas também, isto é importante que percebamos, que na visão de quem hoje manda na Europa, a única forma de viabilizar o projeto do euro é proceder a uma reestruturação profunda das economias periféricas. Porque eu dizia-te há pouco que quando nós estamos numa união monetária, se não temos forma de compensar as crises por transferências orçamentais, então vamos sofrer recessões. Ora, como ninguém vê como politicamente viável as transferências orçamentais, então nós sabemos que vamos ter recessões. A única forma de lidar é fazer com que os salários baixem, que os preços baixem. Esta é a única forma de reagir a um choque. Portanto, o projeto europeu transformou-se basicamente em preparar as economias e as sociedades para passarem por este processo muito rapidamente. Isto é, vão sofrer recessões, vamos tentar que essas recessões sejam o mais rápidas possíveis. E o que é serem o mais rápidas possíveis? É os preços baixarem muito rapidamente, os salários baixarem muito rapidamente, para muito rapidamente conseguirem voltar a tornar-se competitivos. Mas isso significa que isto só é possível se nós tivermos subsídios de desemprego muito baixos, se tivermos subsídios de desemprego muito pouco generosos, se tivermos os Estados a assumirem muito poucos compromissos do ponto de vista social, em educação, em saúde, em proteção social, se tivermos regras laborais muito, muito flexíveis. Portanto, o projeto do euro transformou-se num projeto de flexibilização máxima das economias do sul da Europa, porque se entende que, se não for assim, as crises vão ser muito, muito prolongadas. Assim, há crises na mesma e são muito profundas, mas não são muito prolongadas. E em termos políticos torna-se mais fácil de gerir. Deixa-me aproveitar essa deixa que estás aí a dar. Em fevereiro deste ano era publicado um artigo no Financial Times com o título "Comecem a preparar-se para a próxima crise financeira já". O artigo de William White, presidente do Comitê de Revisão para a Economia e o Desenvolvimento da OCDE, alegava que a política monetária global que tem sido seguida está a levar o mundo a cair numa armadilha de dívida e isso eventualmente explotaria uma nova crise, mais ou menos à imagem da de 2008. Concordas com isto? Estamos a caminhar já para uma nova crise? Nos últimos 40 anos houve mais de uma centena de crises financeiras a nível mundial. E isto contrasta brutalmente com o que se passou nos 40 anos anteriores. Portanto, isso leva-nos a chegar a uma conclusão que deve ser óbvia para todos. Nós vivemos num período de enorme instabilidade no sistema capitalista global. E essa instabilidade está intrinsecamente associada a dois fenómenos relacionados. Um é a livre circulação de capitais a nível mundial e a segunda é o crescimento do poder dos atores financeiros a nível mundial. É aquilo que habitualmente se chama uma sociedade financeirizada. Nós vivemos em economias em que a finança, os atores financeiros, os ativos financeiros,
financeiros, os motivos financeiros se tornaram dominantes sobre as nossas vidas. E quando isto é assim, a finança é inerentemente instável. Os investimentos financeiros não são investimentos produtivos, não são investimentos que vocês fazem nas vossas microfones, máquinas de filmar, etc., e que esperam daqui a 2 anos ou 3 anos vamos ter atividade que vai compensar e nos vai permitir pagar estes investimentos. O objetivo da finança é os lucros de curto prazo feitos através de pequenas valorizações bolsistas. Eu compro hoje uma ação, ela sobe de preço, eu vendo a ação e já fiz aqui uma alteração, e que está cada vez mais desligada do mundo real. Portanto, como é que foi combatida a crise financeira? Como é que se evitou o desastre mundial com esta crise financeira? Com o único instrumento que estava à mão, que era encher os mercados de dinheiro. Ao encher os mercados de dinheiro, o que nós estamos a fazer é os mercados, os investidores, na verdade, nós não estamos a encher as pessoas de dinheiro. E, portanto, quando nós temos pessoas com muito dinheiro, investidores com muito dinheiro, não sabem o que lhe vão de fazer, começam a fazer investimentos cada vez mais especulativos. Esta dinâmica da finança cresce de forma exponencial. Seria verdadeiramente surpreendente que depois de uma década de injeção de liquidez nos mercados que não chega ao comum dos cidadãos, os salários estão a decrescer, não estão a aumentar, ou pelo menos estão a crescer a ritmos extremamente lentos, apesar do desemprego que houve, apesar de tudo o que se tem passado, a retoma económica não está a levar a um aumento dos salários. Isto significa basicamente que não há grande incentivo para investir na economia real e, portanto, o financiamento continua a ser em mercados que são especulativos e instáveis. Portanto, sim, acho que a probabilidade de haver crises financeiras sérias nos próximos tempos está aí. E portanto, o que se fez no pós-2008 foi simplesmente empurrar o problema um bocado para a frente. Nós vimos várias reações diferentes à crise, de vários dos atores globais. Vimos uma reação diferente na União Europeia e na zona euro, por exemplo, dos Estados Unidos. Como é que os diferentes países e os diferentes, no caso da União Europeia, conjuntos de países reagiram a 2008, e será que aprenderam alguma coisa com isso? Não é uma questão de não ter aprendido. Eu creio que hoje é muito mais claro para muitas mais pessoas no mundo esta natureza financeirizada das economias contemporâneas. Agora, travar uma economia financeirizada significaria ter o poder para enfrentar aquilo que são os poderes que mandam no mundo, não é? E é muito difícil combater poderes instalados. Nós vemos em Portugal que é difícil combater as grandes empresas portuguesas, como as Galpes e as EDPs, que têm um poder de influência de lobby sobre o poder político em Portugal, e elas são minúsculas à escala mundial. Imagine-se o que é uma Goldman Sachs ou grandes empresas financeiras a nível mundial que têm um poder de cooptação sobre as lideranças políticas mundiais, tornam extremamente difícil que se tomem as medidas que seriam necessárias para controlar o poder da finança a nível mundial. E, portanto, hoje sabe-se muito mais quais são os mecanismos que levam à crise, mas isso não significa que haja muito maior capacidade das democracias para controlar a finança como ela deveria ser controlada. Estamos mesmo a chegar ao fim. Quero só ler-te aqui mais um certo. A opção europeísta, com a qual ideologicamente simpatizo, tem um problema de depender de outros, sabendo-se que as principais mudanças dependem de uma unanimidade na Europa. Sobretudo, de conseguir convencer os eleitorados do norte da Europa, que ainda não sentem na pele a crise, de que o futuro da União depende de abdicarem da situação segura em que, por enquanto, se encontram. A opção soberanista tem, por outro lado, 2 problemas também. Não pode ignorar os riscos políticos de uma saída do euro e não pode escamotear os efeitos imediatos de tal opção, que passam pela certeza de um primeiro impacto bastante acentuado na economia e nas condições de vida das pessoas. Isto foi escrito por Daniel Oliveira, no blog Arrastão, em 2013, num texto que tinha o título O Federalismo ou Saída do Euro. Eu começo por te perguntar ainda se não achas que esta opção, que é aqui definida como soberanista, tem ainda um outro problema hoje, que é o de certa forma, poder ter como efeito colateral o avançar da agenda de certos partidos da extrema-direita europeia que partilham conjunturalmente desta visão soberanista para a União Europeia. O que é que achas disto? Eu não me revejo nessa dicotomia. Acho que para já não se pode confundir europeísmo com federalismo, são 2 coisas muito diferentes. Há várias formas de ser europeísta, isto é, ser europeísmo significa acreditar na necessidade imperiosa de estabelecer mecanismos de cooperação entre os países europeus e de aproximação, de trabalho em conjunto entre povos e países a nível europeu. Isto é muito diferente da ideia de que devemos ter um poder
centralizado na Europa. Acho que são duas coisas totalmente diferentes. E quando nós falamos eu sinto-me europeísta, eu sinto-me, quer dizer, toda a minha trajetória pessoal desde muito cedo é indissociável da dinâmica europeia e eu sinto-me efetivamente europeu. Quando estou com pessoas de outros continentes, posso ter proximidades que derivam da classe social, das referências intelectuais e culturais que podem derivar da língua, por exemplo, mas efetivamente eu sinto, do ponto de vista dos padrões de interação das minhas referências, sinto uma grande proximidade a boa parte dos povos europeus, sinto-me europeu desse sentido. O meu trajeto académico, o meu trajeto pessoal é muito feito na Europa. Alguns dos meus maiores amigos não são portugueses e são europeus, não são de outros continentes, portanto eu vejo-me como sendo de alguma forma um cidadão da Europa. Isso não faz de mim alguém que se revê na União Europeia tal como ela existe e muitíssimo menos faz de mim alguém que vê como viável e desejável a ideia de uma federação na Europa. Portanto, eu não consigo pensar as coisas nesses termos e também não consigo pensar o soberanismo como aquilo que tendencialmente tende a ser associado, que é uma ideia de isolacionismo. Eu atribuo a palavra soberania à ideia de democracia. Soberania significa, para mim, soberania popular, isto é, a capacidade que os membros de uma comunidade alargada têm para tomar decisões sobre o seu próprio futuro. E eu acho que o que nós estamos a precisar urgentemente na Europa é soberania deste ponto de vista. Nós precisamos de soberania. Essa soberania pode ser praticada, pode existir a diferentes níveis. Eu continuo-me a parecer que a única forma de nós viabilizarmos as democracias é essa soberania existir ao nível do Estado-nação. Não vejo outra forma. Acho que mais pequeno do que isso leva a falta de massa crítica e incapacidade de ação. Acho que acima disso leva à concentração de poderes, leva a falta de transparência e leva a dominação de uns povos sobre os outros. Acho que o Estado-nação, gostemos ou não da ideia que lhe está associada, tem atrás de si uma ideia de partilha de um conjunto de referências, de um conjunto de valores, de consensos sociais que se foram construindo ao longo da história e faz com que podem ser, que não são imutáveis, vão se transformar, mas em cada momento eles existem, eles não são uma ilusão. E portanto é muito mais fácil construir as bases de uma sociedade democrática dentro dos Estados-nação neste momento do que os construir a nível europeu. Portanto, como eu não vejo a viabilidade e na verdade não vejo sequer a desejabilidade neste momento de uma democracia de escala europeia de lógica federalista, eu reajo negativamente a qualquer tipo de tentativa de diluição das democracias de nível nacional. Não achas que, sendo federalista ou não, construir uma democracia ao nível europeu seria benéfico para combater coisas como, por exemplo, o aquecimento global? O aquecimento global não se resolve com a democracia europeia, é algo que precisa verdadeiramente de uma democracia mundial. Como digo, eu acho que é fundamental a humanidade criar mecanismos de cooperação, de colaboração, de entendimento que estão para lá das fronteiras nacionais. Mas nós não podemos confundir isso com a ideia de dissolução da soberania de escala nacional, porque a soberania de escala nacional é hoje verdadeiramente a única forma que nós temos de exercer democracia. Nós não decidimos absolutamente nada sobre o futuro dos Estados Unidos, sobre a eleição do Trump. Mas nós temos efetivamente algum poder de decisão sobre aquilo que se passa no governo português. E isso ainda conta. E a tentativa de diluir o poder da governação em Portugal em nome de algo que não existe, que é transferir soberania para a Europa como se estivéssemos a transferir, a criar alguma espécie de soberania popular de escala europeia, que não estamos, é algo que não faz sentido. E, portanto, eu sou cético, eu não digo que não seja possível criar mecanismos que vão aumentando o espaço de participação democrática em escalas que vão para lá da escala nacional. E não sou contra isso por princípio. Agora, sou contra a ingenuidade de pensar que qualquer coisa que proteja o que nós temos de democracia é algo de anacrónico e algo antiprogressista, porque efetivamente não é. E acho que é um erro pensar que a defesa da democracia é algo que vai alimentar a extrema-direita, é exatamente o contrário. O que nós estamos a fazer é trocar democracia por coisa nenhuma. E quando isso acontece, é óbvio que vêm partidos e movimentos fora do sistema que vêm dizer estes tipos estão a fazer um disparate.
e estão efetivamente a fazer um disparate. Portanto, é muito bom que à esquerda, ou por parte de quem defende uma sociedade decente, defende uma sociedade de progresso, de cooperação, tenha capacidade de não cair neste engodo de achar que perder soberania, que significa perder democracia, é uma coisa boa, porque não é. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Ricardo Paz Mamed, professor no ISCTE e autor no Ladrões de Bicicletas. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Miguel Santos, Pedro Zuzarte, Ricardo Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pinho e por mim, Tomás Pereira. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade Cultura e Arte, na RUM, Rádio Universitária do Minho, Rádio Alma Bruxelas, Shifter e também noutras aplicações de podcasts. Até já!